Palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 1. Vou ler alguns versículos. Gênesis capítulo 37, do versículo 1 em diante. Amém? Os irmãos encontraram? Graças a Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem em nome de Jesus. O tema aqui em cima da Bíblia, não da mensagem, tá? Mas da minha Bíblia tem um subtema que fala os sonhos de José. Não sei se está assim na Bíblia de vocês, mas na minha tem aqui os sonhos de José. Mas eu vou ler aqui e a gente vai entender depois. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém? Meu Deus, muito obrigado por esta palavra, meu Pai. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. E que em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós vamos abrir o nosso coração e nossa mente para compreender essa palavra nessa noite. E que nós vamos sair daqui, Pai, diferente da forma que entramos. Sair melhores e mais convictos com aquilo que nós vamos ouvir. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém? Os irmãos podem se assentar. O tema para a nossa mensagem hoje é: cumpra os princípios para que Deus cumpra as promessas. Na minha vida e na sua vida. Amém? Como tem um subtema que fala sobre sonhos, né? E quando a gente fala de sonhos, não tem como não falar de José. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram sonhos? Ou têm sonhos? São sonhos, tá, irmãos? Não é pesadelo, é sonhos. Porque pesadelo deixa a gente muito triste, deixa a gente muito mal. Mas sonhos não, né? Quando temos sonhos e queremos almejar alguma coisa, nós sonhamos com aquilo que queremos almejar, ou com aquilo que queremos conquistar, não é isso? E eu lembro que eu tenho sonhos, mas eu já tive muitos sonhos, e eu já tive sonhos que foram realizados. Eu não tinha sonho de ter uma casa própria, não era sonho, mas Deus me abençoou com uma casa, né? Muito jovem, graças a Deus, morei pouco tempo de aluguel, e Deus permitiu que a gente comprasse um terreno e construísse uma casa. Fácil não foi, mas Deus permitiu e nós conseguimos, graças a Deus. Mas eu tinha um sonho de ter um carro. Só que eu pensava, eu não posso ter um carro antes de ter uma casa. Meu pensamento era sempre trabalhar em favor de uma casa, para depois ter o carro. Era o meu pensamento. Eu pensava assim. E Deus, graças a Deus, nos ajudou a conquistar uma casa. Mas eu tinha sonho de ter um carro. E o carro dos meus sonhos, na época, era um Monza. Monza encheu os meus olhos. Eu vi o Monza, não esse último, aquele mais antiguinho, né? Irmãos, e Deus foi tão maravilhoso que eu consegui realizar esse sonho. Na época eu comprei um Monza de uma agência, 87, branco, 4 portas. Coloquei umas rodas bonitas nele. E a minha primeira viagem foi para a Bahia. 1.700 quilômetros. Eu tinha 1 ano de habilitação, era novo de carta ainda. Já estava viajando. Foi um sonho, e Deus me ajudou a realizar esse sonho. E eu fiquei, e depois eu lembrei mais para frente, falei, puxa vida,
eu sonhei com esse carro. E Deus deu a oportunidade de comprar. Então, a gente está falando aqui de sonhos. Que nós temos sonhos, todo mundo tem sonhos. E os meus sonhos não parou. E eu tenho certeza que o de vocês também não pararam. E nós vamos falar aqui a respeito de José. Porque José, ele é conhecido na Bíblia como sonhador. José é sonhador. E é interessante aqui. José, ele não era o filho primogênito de Jacó. Não. E também não era o último filho da velhice de Jacó. Vocês sabem quem que é o último filho da velhice de Jacó? Quem sabe? O último filho da velhice de Jacó. Benjamim, exatamente. Então José era o penúltimo, né? E o último era Benjamim. Então, se a gente for entender um pouco essa história, Benjamim teria que ser, como era o filho caçula, tinha que ser o filho querido, né? Que geralmente nas famílias, né, sempre o caçula é o mais chegado do pai, né? E tem aquelas coisas, né? Aquele que o pai talvez agrada mais, talvez aquele também que tem um carinho mais com o pai. Mas não, aqui, segundo a Bíblia, o filho que Jacó amava mais era José. José era o filho mais amado. E nós vamos entender o porquê de tudo isso. Eu li com vocês até o versículo 5. Amém? E José, ele não só era o filho mais querido do pai, mas como dentro ali da família, né, ele acabava causando dentro da família, né? Os irmãos não gostavam muito, porque José era o filho mais querido do pai. Era tão querido que o pai fez uma túnica para ele, fez um manto. José tinha um manto, os irmãos dele não tinham, mas José tinha um manto. E aí pronto, aí imagina só, né? Dentro de uma família, os irmãos, todo mundo, né? Tinha que ser tudo igual, né? Se o pai e a mãe dá para um, tem que dar para todos. Mas se você dá para um e não dá para os outros falam, pô pai, peraí, o Roberto tem, a gente não tem, como é que é esse negócio aí? O senhor dá para um, não dá para os outros? Já cria uma rivalidade, cria um ciúmes dentro da família. E os irmãos de José já começaram a maquinar. E aí, se não bastasse ser um filho querido do papai, ele começa a sonhar, irmãos. E ele começa a contar o seu sonho aos irmãos. E aí no versículo 5 fala que José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse, ouvi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam aos meus feixes. Então lhe disseram seus irmãos, tu reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Eles entendiam que, pô, esse menino, esse moleque aqui está pensando que vai mandar na gente? Nós somos mais velhos que ele, somos os primeiros filhos, e agora ele vem contando sonho. É interessante que quando a gente tem sonho, e quando a gente conta os nossos sonhos para quem não sonha, as pessoas odeiam a gente. Até parece que vai realizar, né? Quer ser isso, quer ser aquilo, né? Quer fazer aquilo outro, está pensando que vai fazer faculdade. Eu não fiz e vai fazer, não é? Eu não fiz e vai fazer. Tá bom. Mas é assim que acontece, isso é natural, né? Às vezes aquele que sonha, que almeja conquistar alguma coisa, se ele conta para alguém que não tem perspectiva de vida, que não almeja, com certeza vai ficar com raiva. Os irmãos de José não tinham sonho, mas José tinha sonhos. E os seus irmãos já não aguentavam mais aquela situação. Eles já começaram a maquinar em suas mentes. Eles já começaram a pensar, o que nós vamos fazer com esse menino? Já está passando dos limites com a gente. E aí, se não bastasse José contar os sonhos dele aos seus irmãos, ele contou também ao seu pai. Lá no versículo 10, quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai dizendo, que sonho é esse que tivesse? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos em terra perante a ti? Seus irmãos, pois, invejavam seu pai
porém guardava este caso no coração. Quer dizer, eles maquinaram e a maldade já estava no coração deles. A qualquer momento eles iam aprontar com José. Era questão de tempo. Quem não sonha, detesta ver quem sonha, irmãos. É por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado para quem a gente conta os nossos sonhos. Se você sonhou é seu, cuidado para quem você conta. Então a gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia nos ensina. Só que José tinha uma promessa, né? Eu fico olhando aqui, o pai já amava ele de maneira diferente dos seus irmãos, isso já causava um ciúme tremendo. E lá no versículo 12, quando seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, disse Israel a José: não apacentam os teus irmãos em Siquém? Vem e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. José estava pronto para obedecer o pai. E disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem os teus irmãos, o rebanho, e traz-me notícias. Assim o envio do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu ele: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? E disse o homem: foram-se daqui, pois ouviu dizer: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e antes de chegar-se onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Eles já tinham maquinado no coração: de hoje José não passa. Nós vamos matar José. Vamos matar o sonhador. Né? Quem não sonha fala: vamos matar o sonho de quem está sonhando. Sonha demais. Besteira, não vai conseguir não. Nunca vai conseguir. Mas irmãos, quando a gente cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas. Não esqueça disso. E quando você cumprir os princípios, Deus cumprirá as promessas. Isso é bíblico. Amém? E uma coisa que eu aprendi e preciso passar para vocês: jamais dê desculpa para Deus. Irmãos, eu aprendi isso e eu estou colocando em prática. Sabe por quê? Porque todos aqueles que deram desculpa para Deus na Bíblia se deram mal. Tá? Vou falar alguns deles. Adão, quando pecou, ele falou o que para Deus? Ela, né? Adão, nós combinamos, tivemos um trato, falei com você, né? Deixei tudo bonitinho. E você quebrou o trato que nós fizemos. Aí o que Adão fez? Colocou a culpa em quem? Na mulher, né? Mulher que sou... Eu estava de boa, o senhor foi me dar essa mulher aí, bagunçou tudo minha vida. O que Deus fez? Sai fora, vai, não quero você aqui mais não. Vai trabalhar agora. Adão teve que pegar a trouxinha dele, fora. Por quê? Porque deu desculpa. Se ele tivesse humilhado, falado: Senhor, eu errei, né? Mesmo que Deus tirasse ele do jardim, mas ele não ia sofrer tanto. Mas não, deu desculpa. Deus, está fora, cara. Então, quando a gente dá desculpa, irmãos, Deus, automaticamente fala: não serve. Combinamos um negócio, combinamos um ensaio na igreja, aí cheguei atrasado, o motorista no ônibus não passou e inventa uma desculpa. Combinou? Não está combinado? Não tem horário certo? Então cumpra com o horário certo. Se não tem o ônibus, a condução que você vai chegar no horário, sai antes de casa. Mas você combinou uma coisa, então tem que cumprir. Irmão, não dá desculpa.
Porque Deus detesta quem dá desculpa. E aí, voltando para cá, para José. Os irmãos de José já tinham maquinado no coração que eles iam matar José. Versículo 19, do capítulo 37, para vocês acompanhar. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora e matemos, e lancemos numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. E veremos então o que será dos seus sonhos, né? Matando José, acabava com o problema dos irmãos, porque eles já tinham colocado no coração deles que José era um sonhador e falava demais. Rúben, porém, ouvindo isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida, não mate José. Eu fico pensando na trajetória de José, irmãos, que Deus, quando Ele tem propósito na nossa vida, não adianta jogar a gente no buraco, não adianta caluniar contra a nossa vida, não adianta querer tirar a gente da frente do trabalho. Quando Deus tem propósito, Deus cumpre, irmãos. Não adianta a gente querer, sabe, às vezes a gente quer, sabe, a gente maquina no nosso coração e vai contra o irmão e faz isso e faz aquilo. E Deus está só olhando, Deus está só ali anotando, entendeu? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o Roberto plantar, Roberto vai colher. Irmãos, eu aprendi isso. Aquilo que eu planto, eu colho. Mas eu não colho só o que eu planto, eu colho muito mais do que eu plantei. Às vezes eu penso: poxa, se eu plantei só um carocinho de milho, né? Eu vou colher só um carocinho de milho. Aí Deus fala: não, porque de um carocinho vai nascer um pé de espiga, e vai nascer de 3 a 4 espigas, e cada espiga, vamos supor que tem 100 caroços de milho, você está perdido, cara. Você vai colher 400 vezes mais aquilo que você plantou. Então, se eu plantar bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Tem jeito, irmãos. Não tem para onde fugir. E imagina só os irmãos de José maquinando no coração contra a vida de José. Só que Deus tinha promessas, Deus tinha plano na vida desse sonhador. Eu fico pensando na nossa vida, né? Deus tem uma promessa na minha e na sua vida. Aí Deus fala: Roberto, é o seguinte, eu vou te mandar para tal estado. Só que para te mandar para lá, você vai passar por um deserto. Você vai sofrer, você vai passar fome, você vai ter sede, você vai ficar doente, vai acontecer uma série de coisas com você. Vocês acham que eu vou? Se Deus está me falando tudo isso? Eu vou pensar. Eu vou falar: Senhor, eu vou passar sede, fome, dificuldade, minha família vai sofrer. Ah, não. Manda o Léo no meu lugar. É ou não é? É uma lógica. Vai avisar para mim e para você. Deus tira a gente do Egito. Povo escravo. Mas disse que tinha comida e bebida. Aí vai para o deserto. Quando chega no deserto, o povo faz o quê? Começa a blasfemar. A gente era escravo, mas lá tinha churrasco. Levava umas chicotadas nas costas, mas tinha onde dormir. E aqui não, aqui é só deserto. Não tem lógica. Deus não vai falar para mim e para você o que vai acontecer no meu futuro e no seu futuro. Porque o nosso futuro pertence a Deus. Mas nós vamos planejar para chegar até o nosso futuro. Nós vamos fazer um planejamento. Tem gente que não planeja nada. Não estuda, não faz faculdade, mas quer um bom emprego. Vai acontecer? Aí eu vou chegar aqui, vou me dar como exemplo, tá? A minha filha está ali. Cadê ela? Sumiu? Sumiu já. Foi arrebatada. Mas vamos lá. Aí está minha filha. Vou orar para que Deus abençoe ela com um bom emprego, que ela seja bem-sucedida na vida. Só que ela não estuda, não se prepara, não faz nada. Deus vai escutar a minha oração?
Irmãos, não adianta levar para as irmãs do jardim, não. As bichinhas vão sofrer, vai fazer calo no joelho. E Deus não vai ouvir a oração. Sabe por quê? Porque, pensa bem, se eu não me preparar, se eu não estudar, se eu não me atualizar, eu vou conseguir me dar bem na vida? Eu não vou. Então nós temos que fazer um planejamento da nossa vida. Se eu quero ser alguém na vida, eu tenho que me planejar. Eu tenho que fazer as coisas corretas. Deus abençoa? Lógico que Deus abençoa. Mas desde quando a gente se planeja? Mas muitas das vezes a gente não se planeja. A gente gasta mais do que tem e fala que é o inimigo. O devorador está lá em casa. Aí Deus fala, eu sei até o nome dele. Sei o CPF dele, o RG. Eu sei quem é o devorador. Você sabia que tem crente que está perdendo para o diabo? Ele está olhando, poxa, está me passando a perna, hein? Concorrência aqui não. Dando trabalho. Deus ensina para a gente as coisas tudo certinho, mas a gente quer fazer tudo errado. Mas eu quero ser abençoado. Eu não cumpro os princípios, mas eu quero que Deus cumpra as promessas. Vai cumprir? Não vai, irmãos. José era o filho querido de Jacó. Era o filho que Jacó amava. Eu fico pensando, se José era um filho querido e estava causando toda essa rivalidade em família com seus irmãos, essa contenda toda, ao ponto dos irmãos chegar a destruir a sua vida, é porque Deus tinha uma promessa na vida de José. Deus tem uma promessa na minha vida e na tua vida. Mas não adianta, irmãos, a gente querer fazer as coisas fora do tempo, porque tudo tem um tempo de Deus. O tempo não é meu, eu aprendi isso, e não é seu. O tempo de quem quer? É de Deus. Quando a gente quer antecipar o tempo, a gente se dá mal. Né? A criança ali, eu quero a bala, não posso, não pode chupar, não, eu quero. Aí você dá, ele vai, chupa a bala e passa mal, quebra o dente. Mas não queria chupar a bala? Não era para dar, mas deu. Então tudo de Deus é assim com a gente. Eu acho que chega um momento que a igreja ela não pode ser mais criança. Nós temos que ser adulto. Não podemos ficar vivendo o tempo todo tomando leite, que nem diz lá a palavra do Senhor. A igreja tem que ter algo mais forte. Entendeu? Algo que vai nos fortalecer. E nós temos que aprender. Aí os irmãos de José maquinaram contra ele. Queriam matar. Mas aí um veio e falou, não mata não. Não vamos sujar nossa mão com o sangue dos nossos irmãos. Aí pega José e joga num buraco. Eu fico pensando na cabeça de José. Poxa vida, meus irmãos, né? Irmãos de sangue, fazendo isso comigo. Imagina se fosse estranho. São os meus irmãos. Eu fico pensando na gente. De repente alguém que você mais ama, e de repente aquela pessoa que você mais ama, que você mais confiava, de repente dá um tropeção em você. Aí você fala, puxa vida, confiei tanto. Olha, fez comigo. Aí se a gente for viver numa carnalidade, a gente vai começar a maquinar o mal no nosso coração. Deixa ele. Lá na frente eu pego ele. Ele fez comigo agora, lá na frente, dou uma rasteira nele. Eu fico pensando em José. E o que fizeram com José? Jogaram no buraco. Aí no versículo 25 fala que quando eles se assentaram para comer, eles já tinham jogado José no buraco, levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade nos seus camelos e traziam especiarias, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito teremos em matar os nossos irmãos e em cobrir o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram em vender. Então pegaram, em vez de matar, venderam José como escravo. Aí a gente fica pensando, né? A forma de Deus trabalhar. Se Deus tivesse pegado José e falado, José, é o seguinte, eu tenho uma promessa na sua vida, tu vai se dar bem. Só que você vai ser maltratado pelos seus irmãos, vão te jogar no buraco,
Você vai ser vendido como escravo, você vai sofrer, vão tentar assassinar você. Entendeu? Se Deus falasse todas essas coisas para José, ele tinha concordado em ir? Lógico que não. É qualquer um de nós. Quando Deus tira a gente lá do Egito, coloca a gente aqui na presença dele, a gente passa por muitas provações, muita dificuldade, mas a gente passa. Mas Deus, ele vai, sabe, nos sustentando, dando sustentação, nos ajudando a passar. Porque ele não vai falar o que vai acontecer no nosso futuro. Mas eu tenho certeza que as promessas dele, quando chegar na nossa vida, vocês vão dar grito de alegria, grito de vitória. Porque é assim que Deus trabalha. Passando, pois, os mercadores medianitas, irmão de José, tirando da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata, irmãos. Eu não sei quanto dá isso em valor, mas por 25 de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. José foi vendido por 20 ciclos de prata. Eu fico pensando na nossa vida, irmãos, né? Imagina a gente. Aí os seus irmãos voltaram e disseram que o menino não está lá, e para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, e vocês conhecem a história, sujaram de sangue e falaram para Jacó que José havia sido morrido por um animal feroz. E aí, para a gente antecipar um pouquinho mais essa história de José, depois que ele é vendido para o ismaelita, ele vai para o Egito. E chega no Egito, Potifar ele compra José. E José ele vai parar na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, que está lá no capítulo 39, versículo 1, para vocês acompanhar. O egípcio comprou os dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor estava com José. A Bíblia diz que Deus estava com José em todo o tempo. Mas por que Deus estava com José? Por que os irmãos de José não mataram ele? Porque José estava cumprindo os princípios. José tinha princípio. Se nós cumprimos os princípios, Deus cumpre as promessas. E eu e você sabem quais são os princípios. A partir do momento que nós quebramos a aliança com Deus, deixamos de cumprir os princípios, Deus deixa de cumprir as promessas. Isso é automático, irmãos. A Bíblia diz o que para mim e para você? Aquilo que é ligado aqui, é ligado aonde? No céu. Quando eu desligo aqui, automaticamente desliga no céu. Não tem jeito. Então, enquanto eu estiver na presença de Deus, a presença de Deus está em mim. Quando eu sair da presença de Deus, é automático. A presença de Deus sai de mim. O povo queria um rei para Israel. Não queria? E quem foi que o povo pediu para ser o rei de Israel? Vocês lembram da história de Davi? Lembra da história de Saul, rei Saul? O povo queria um rei. O povo estava cansado. As nações todas tinham rei, mas Israel não tinha rei ainda. Na verdade, Israel tinha um rei, que era soberano sobre todas as coisas, que era Deus. Mas eles queriam alguém que eles pudessem tocar, né? Ver, presenciar, falar com eles. E aí, o profeta Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Estava tudo dando certo, irmãos. Estava tudo dando certo. Até o momento em que o rei Saul, ele desobedeceu uma ordem de quem? De Deus. Deus tinha colocado sobre Saul o seu Espírito Santo. Deus tinha ungido com óleo. Deus tinha dado tudo para Saul. E no momento em que Deus ia concretizar o reinado na vida de Saul, o que Saul fez? Desobedeceu a Deus. Né? Porque Deus tinha enviado o profeta
para poder oferecer sacrifício ao Senhor. O que Saul fez? O profeta demorou, o que ele fez? O profeta está demorando, então vou eu aqui fazer o serviço. E ofereceu o sacrifício lá. Aí o profeta chegou e falou: Saul, o que você fez? Você estava demorando, deu uma desculpa, né? Quando a gente dá desculpa, o que Deus faz? Deus corta. Aí o profeta falou: a partir de hoje você não é mais rei. Deus ia confirmar o reinado na tua vida hoje, mas não vai confirmar mais. Deus já escolheu outro. E Deus escolheu quem? Davi. Então Deus tirou de Saul a sua presença, tirou o óleo, a unção, tirou o poder. Aquilo que Deus dá para mim e para você, irmãos, porque Deus nos dá poder. Deus dá a unção dele na nossa vida. Mas se eu não cumprir os princípios, Deus tira. Roberto, eu te dei para você fazer, você não está fazendo, então devolve aqui, porque quando Deus dá, Ele tira. A Bíblia diz que foi no 2º ano do reinado. Saul, ele reinou durante 40 anos. E no 2º ano, Deus tirou dele a unção, tirou o Espírito Santo, tirou a presença. Então ele reinou 38 anos sem a unção e sem a presença de Deus. O que o homem faz sem a presença de Deus? Faz nada. Ele pode enganar. Ele pode subir, pode pregar bonito, falar isso, falar aquilo, mas se não tiver a unção de Deus, não adianta. Eu posso enganar vocês, mas eu não posso enganar Deus. Porque Deus conhece o meu coração, a minha vida. Deus sabe da minha sinceridade, se o que eu estou falando aqui é o que eu vivo ou não. Deus sabe, irmãos. Não tem como enganar Deus. Eu posso enganar as irmãs, posso enganar os irmãos, mas a Deus ninguém engana não. Porque Ele é Deus. Então por isso que eu falo, quando eu cumpro os princípios, Deus cumpre as promessas, irmãos, na minha vida e na sua vida. E Deus, a Bíblia diz que Deus era com José. E José, ele estava onde? Ele foi vendido como escravo para o Egito, mas onde é que José foi parar? Na casa de Potifar. E o que José ia fazer na casa de Potifar? Qual que é o serviço de José na casa de Potifar? José, ele não chegou lá para ser um copeiro, um ajudante geral, não. José era o que comandava na casa de Potifar. Ele já chegou lá com cargo de gerente. Eu fico pensando na nossa vida. Enquanto eu estou pensando em arrumar um emprego de ajudante geral, tem pessoas que estão procurando ser gerente. Não é? Eu quero... O que você faz? Eu não fiz nada ainda. Mas sabe fazer o quê? Estou tentando. Como assim você não fez nada? Você quer emprego do quê? Qualquer coisa aí, empurrador de carrinho, levador de saco. Irmãos, Deus não quer isso para a minha vida e para a sua vida, não. A Bíblia diz, que eu tenho que comer o que dessa terra? É o pior ou o melhor? Nós temos que comer o pior ou o melhor, irmãos? É o melhor, não é o melhor? Se é o melhor, é porque Deus está falando é o melhor. E por que eu estou atrás do pior? Qual era a promessa de Deus na vida de José, irmãos? Deus tinha promessa na vida de José. José, ele vai parar na casa de Potifar. Potifar era o cara ali que, abaixo do faraó, era Potifar. E José vai trabalhar na casa do cara. E chega lá, José, ele já começa a ser o governante daquela casa. Ele tem toda a autoridade naquela casa. Ele manda nos empregados daquela casa. Olha só onde que Deus coloca a gente, quando a gente cumpre com os princípios dele. José estava trabalhando já estava governando na casa de Potifar. Isso é só o começo da história. E ele começa a trabalhar até o momento em que chega a tentação, né? Aí vem quem? Né? Se as coisas não tá indo bem, tem coisa que a gente pensa que está tudo bem, né? A nossa vida está tranquilo, beleza, daqui a pouco vem a tempestade. Quando vem de vez, para arrebentar com a vida da gente. Aí você fala, puxa Senhor, mas estou lá orando, cantando no grupo com o pessoal, jejuando, consagrando, e vem essa tempestade na minha vida. Eu fico pensando, José, poxa Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, com sinceridade, estou cumprindo com os princípios,
e vem essa tentação na minha vida, vem essa mulher casada aqui tentar a minha vida, que era a esposa de Potifar, tentando José, dando em cima do rapaz, tentando tirar dele a promessa em que Deus tinha feito na vida desse rapaz. Mas José, ele se mantém firme e fiel a Deus, irmãos. Ele não cai na tentação. Ele vence a tentação. Ele vence o mal que vem sobre a tua vida. E Deus fica olhando para mim e para você. Vocês estão conseguindo vencer o mal? Ou está deixando o mal vencer vocês? Porque está difícil, irmãos. Servir a Deus não é fácil. Às vezes as pessoas enchem, gente, vai para a igreja que o negócio vai ficar tranquilo, ó, tudo mar de rosa, você não vai ter mais, todos os problemas acabaram. É aí que começa, irmãos. Porque Jesus, ele não mentiu para mim nem para você. Ele falou, no mundo tereis, mas tenha bom ânimo. Ele falou, eu venci. E se vocês estiverem em mim, vocês vão vencer também. Ah, mas não importa a tempestade, não importa o que vem, irmãos, vocês vão vencer. É promessa de Deus. E José, ele se mantém firme no princípio, porque ele quer alcançar a promessa. Ele quer alcançar o propósito de Deus. E aí, se não bastasse, a mulher tentou e viu que não conseguiu, foi e falou para o marido, ó, esse rapaz que você colocou aqui, ó, está abusando de mim, está me encantando aqui dentro da nossa casa. Olha só, né? Isso é o que eu estou falando, tá? O que está escrito aqui é diferente. E aí o que acontece com José? Depois disso, coloca José aonde? Ele tinha culpa para poder ir preso? Ele cometeu algum crime para ser preso? Sim ou não? Às vezes vem tanta coisa na nossa vida que a gente, meu Deus, fizemos isso, Senhor, para estar acontecendo na nossa vida? A gente está ali caminhando tudo certinho com o Senhor, e de repente vem as tempestades, a gente quer questionar Deus. Mas Deus sabe por que, irmão, está acontecendo na sua vida. Porque a Bíblia diz que é um tempo determinado, não vai acontecer hoje nem amanhã, mas é no tempo de Deus. O tempo não tinha chegado ainda na vida de José. José precisava passar por outro estágio. Disse que ele, na casa de Potifar, disse que ele prosperava na casa de Potifar. Tudo dava certo. Aonde José colocava a mão, prosperava. E Deus quer fazer de mim e de você pessoas prósperas. Que onde a gente colocar a nossa mão na vida das pessoas, as pessoas possam prosperar. Que eu e você possam ser bênção na vida das pessoas. Que nós viemos ter um coração, sabe, ajudador. Porque muitas das vezes a gente pensa que só a gente tem problema, ninguém tem problema. Eu costumo falar, não tem problema, só nós temos problema, então bom, então vai no hospital do câncer. Vai ver uma criança que está condenada à morte, que só tem uma semana de vida. Pergunta se essa criança tem problema. Nosso problema não é nada, irmãos, diante dos problemas dos outros. Mas Deus estava ali fazendo com que José passasse pelos estágios da vida, até chegar no momento certo. José, ele é jogado dentro de uma prisão. Talvez muitos de nós hoje estejamos dentro de uma prisão. Mas Deus sabe por que estamos na prisão. E José faz aquela prisão ser próspera também. Quando ele cai ali dentro, ele acaba sendo o chefe dentro daquela prisão. É incrível, irmãos. Quando temos promessa de Deus, o que Deus faz na vida da gente. Mas é promessa de Deus. Deus tinha algo na vida de José. E o José hoje aqui é exemplo para mim e para você. Hoje, nós somos os Josés aqui hoje. Amém? E aí ele vai parar na prisão. Ele precisava passar pela prisão. Não tinha como, irmãos. Porque era de dentro da prisão que alguém ia ser usado por Deus para falar com José. Porque disse que ali havia um copeiro dentro da prisão. Havia 2 pessoas ali que trabalhavam para o rei, mas que estavam preso.
E José precisava interpretar os sonhos deles. É tanto que quando José interpreta os sonhos deles, José fala para um deles, esquece de mim não, hein, quando você estiver lá fora. A gente já falou isso para alguém, né? Quando você tiver um bom emprego, não esquece de mim não, hein. E a pessoa arruma um bom emprego, nem te viu mais. Nem lembra de você. Você fala, irmãos, quando ganhar na Mega Sena, não esquece não, hein. Tá? Me ajuda lá, dá aquela focinha. E a pessoa nem lembra de você. Por quê? Porque quando Deus tem promessa na vida da gente, e propósito, quem vai cumprir é Ele, irmãos. Não é o irmão que você ajudou, não é a pessoa que você ajudou a arrumar um emprego e que você está esperando que aquela pessoa te recompense, não. Você só foi um instrumento na vida da pessoa. Deus apenas te usou para ajudar pessoas. Mas a gente sempre espera alguma coisa em troca. Isso é algo que está inserido no ser humano. Se eu der uma bolacha, eu estou esperando pelo menos um obrigado. Se não der um obrigado, eu fico chateado. Está vendo? Diácono Isolô, se der a bolacha, nem obrigado, também não dou mais. Não dou mais bolacha. Porque isso faz parte da nossa vida. Né? A maldade, ela já nasce com a gente. Os irmãos de José já tinham maquinado. Só que Deus, irmãos, estava no controle de todas as coisas. Deus já sabia o momento certo em que José ia sair do meio da sua casa ali, do meio de seus irmãos. Deus já tinha tudo planejado. Tentaram matar, aí chega alguém, não mata não. Porque aquele alguém era bonzinho, mas fazia parte do grupo, né? Todos estavam maquinados. Não mata não. Porque Deus tem promessa. Né? Então, se você tem sonhos, continue sonhando. Se os seus sonhos for o sonho de Deus, irmãos, ninguém para não. Porque uma hora acontece. E é no tempo de Deus. Mas tem alguém que eu estou orando aqui que faz muito tempo que precisa, eu parar com vício, eu parar com alguma coisa, e eu estou orando e não acontece, eu vou desistir. Eu posso até desistir, mas Deus não desiste. Quando Deus tem promessa, Ele cumpre, irmãos. Ele cumpre. José estava ali naquela cadeia, estava preso. Quando pensa que não, o Egito passa por uma situação difícil. E Faraó começa a ter sonhos. Ele começa a sonhar. E aí ele chama os adivinhadores, chama lá os feiticeiros da época, os cartomantes, chama tudo que tem direito. Vem todo mundo, manda tudo aí. E ninguém consegue interpretar o sonho. Né? E quem é que vai interpretar o sonho de Faraó? Aquele copeiro que estava lá na cadeia, lembrou de José. Falou, opa, conheço alguém, o cara é bom. Porque falou que eu ia voltar, eu voltei. Falou que eu até morreu, outro morreu. O cara é bom, então chama ele. E aí vem o sonhador. E aí você que é o rapaz que sonha, que interpreta, acredito que já falou assim, eu não, mas eu tenho um Deus que interpreta. Eu tenho um Deus que pode falar para você qual é o sonho, a interpretação do sonho que você teve. E mais interessante, irmãos, que quando a gente pensa, quando a gente planeja, né, em fazer ou pensa em alguma coisa, a gente não pode apenas pensar ou projetar. Nós temos que executar o projeto. Muitas das vezes a gente, mas isso aqui não vai ficar legal. A minha ideia é que... você tem a ideia? Tem. Mas não tem que ser apenas a ideia. Você tem que ter a ideia e tem que saber fazer a sua ideia, o que vai ser feito ali, porque só ter a ideia não adianta. José, ele falou o que para o Faraó? Olha, o sonho é assim, assim e assim. E eu sei como executar.
Aí chegou o momento crucial. Aí Faraó se levanta, tira o anel do dedo. Vem cá, filho. Já que você interpretou e sabe executar, abaixo de mim agora é você que manda. Imagina só. Imagina o coração de José. Agora eu vou lá na casa de Potifar, é hora da vingança. Hein? Imagina o coração de José. Agora eu vou na casa de Potifar, que é hora da vingança. Vou pegar aquela adúltera lá que me jogou na cadeia e nós vamos, entendeu? Irmãos, José não tinha tempo para pensar nisso não. Sabe por quê? Porque ele tinha princípio. Quando eu e você tem princípio, a gente não maquina nada contra ninguém. A gente não pensa. Se de repente o irmão errar, o princípio que eu tenho de Deus, o meu coração perdoa o erro do irmão. A Bíblia diz que a vingança, ela dura um dia, ou apenas um momento de alegria, mas o perdão dura para sempre. Então, quando a gente está com o coração quebrantado, a gente perdoa, a gente não leva em consideração, porque eu sei que Deus tem promessa na minha vida, e Deus precisa cumprir as promessas, e para Ele cumprir a promessa, eu tenho que cumprir os princípios, meu coração tem que estar aberto, eu tenho que estar em paz, eu tenho que estar em paz com vocês, com todos. Se eu não estiver em paz com vocês, não adianta nada eu ofertar aqui na frente, a Bíblia me ensina isso. Roberto, se você tiver algo contra o Henrique, não adianta nem ofertar, Roberto. Não vai aceitar, não vai aceitar. Vai lá, conversa com ele, e depois você vem aqui e oferta, aí Deus recebe de todo o coração. Irmãos, a gente precisa entender as coisas de Deus, mas entender na prática, não na teoria. Tem pessoas aqui que Deus quer cumprir as promessas na vida, irmão.